conversa na data de hoje? Acho que foi. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Esse é o nosso último encontro, que fecha a disciplina de Teoria dos Direitos Fundamentais. Esse semestre, como eu expliquei, acho que no primeiro encontro, eu optei por fazer uma dinâmica um pouco diferente, tendo em vista que os nossos encontros eles foram remotos e, portanto, a gente tinha disponibilidade de deixar esse material gravado e que, de certo modo, acredito eu, será a última vez que essa disciplina será ofertada no PPGD, tendo em vista que o PPGD caminha aqui para as raias da sua extinção. Não só o PPGD, como a própria revista da faculdade, que foi recentemente pontuada com Qualis 2, etc., por uma série de questões, opções institucionais, paciência. E aí eu mudei um pouco a dinâmica exatamente para deixar esse registro acerca de uma pegada um pouco mais teórica, até filosófica / sociológica, para que a gente pudesse entender melhor a necessidade de pensar uma teoria dos direitos fundamentais a partir de determinados marcos teóricos. Ou seja, não dá para a gente fazer teoria dos direitos fundamentais se a gente não se ater a uma tripartição, pelo menos uma tripartição básica, de formas ou tradições de concepção do que são os direitos fundamentais. E aí eu me refiro às distinções, que são distinções essenciais, entre liberais e comunitaristas, e depois, a partir da década de 80 do século passado para cá, a inserção daqueles que vão se assumir como procedimentalistas ou procedimentais. Quando a gente falou sobre a perspectiva liberal, foram dois nomes fortes que precisam ser sempre pensados nessa tradição, muito embora eu tenha muitos mais liberais do que John Rawls e Ronald Dworkin, mas eles são dois nomes de grande peso dentro da tradição de um liberalismo moderno, lembrando que o propósito não foi pensar um liberalismo de Stuart Mill, um liberalismo de Locke ou alguma coisa do gênero, mas pensar isso a partir de um debate que se dá na segunda metade do século passado em diante e que é um debate que hoje é pauta de qualquer discussão em termos de teoria do direito e filosofia política. Quer dizer, a gente pode conhecer muito de um determinado autor e a gente pode conhecer muito de uma determinada teoria, sabendo se, por detrás desse teórico, eu tenho um liberal, eu tenho um comunitarista, eu tenho um procedimentalista, porque a gente consegue ler nas entrelinhas. E isso facilita muito a nossa visão, isso facilita muito a nossa compreensão acerca do não dito, inclusive, do silêncio na construção teórica de determinados autores. Então, minha preocupação foi começar de Rawls, porque Rawls reacende esse debate e, de certo modo, polariza, tirando os tradicionais comunitaristas do ponto de conforto para o debate novamente. E a coisa ganha ali um ar mais enérgico. E aí a gente trabalhou um comunitarista, que é aqui a figura do Robert Alexy. Alexy embora ele não se preocupe tanto em assumir esse rótulo, ele é um comunitarista que se diz procedimentalista, mas no fundo, ele é um comunitarista. E aí um paralelo com a teoria do direito, deixando a filosofia de política de lado, para a gente compreender, então, como que essas três matrizes lerão a teoria dos direitos fundamentais
a partir de uma necessidade prévia também de estabelecimento de uma teoria da Constituição. Afinal de contas, aqui a gente está partindo da ideia de que os direitos fundamentais são, antes de tudo, direitos constitucionalizados. E, do ponto de vista, inclusive, interno para o sistema do direito, direitos fundamentais são princípios. Logo, falar sobre direitos fundamentais é falar sobre princípios, falar sobre direitos fundamentais é falar sobre um importante mecanismo de legitimação da própria Constituição, como também de adjetivação da nossa democracia. Bom, paralelo a isso, né, a gente vai perceber, então, que os direitos fundamentais, eles demandam para sua, vamos dizer, não só proteção, mas para sua autocompreensão, o desenvolvimento de mecanismos de controle de constitucionalidade. Não dá para pensar o problema de um controle de constitucionalidade apartado de um problema de direitos fundamentais. É até interessante, se a gente pensar que, de uma maneira curiosa, entretanto, se a gente busca dados estatísticos, jurimétricos do Supremo Tribunal Federal, diferente do que vai acontecer com a Suprema Corte dos Estados Unidos, onde, de certa maneira, a discussão sobre pacto federativo nos Estados Unidos é hoje muito menor do que a discussão da implementação ou da violação de direitos fundamentais. Quer dizer, ontem saiu publicada a decisão, ainda não tive acesso ao texto da íntegra, da mudança de postura da Suprema Corte dos Estados Unidos, entendendo que, então, raça não pode mais ser usado como critério para fins de estabelecimento de cotas para universidades. Quero ver como é que a Suprema Corte se posicionou acerca da qualidade desse argumento. Mais recentemente, tivemos debates sobre proteção de intimidade na internet, o próprio caso Dobbs, que fez aqui o overruling do famoso Roe vs. Wade, e aí a gente vai ver que nem 10% das decisões dos últimos 10, 15 anos da Suprema Corte foram sobre pacto federativo, foram sobre federação. Tudo bem, a gente pode partir do pressuposto também que, é claro, no caso norte-americano, o sistema federativo ele é muito estável, ele é muito bem definido, né? Está muito claro o que a União tem como competência, o que os estados têm como competência e todas essas subdivisões, de modo que, de certo modo, eles não dão tanta cabeçada quanto nós damos cabeçada ainda no Pacto Federativo. Beleza, tá. Mas, no Brasil, de uma maneira bastante estranha, né, se a gente pega a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, curiosamente, nos últimos 5 anos para cá, isso se intensificou principalmente em razão da pandemia e em diante, o debate de direitos fundamentais é baixo, é pobre. O Supremo se preocupa muito mais em discutir pacto federativo, em discutir atribuições até entre os poderes, do que discutir direitos fundamentais. E isso é estranho, né? Quer dizer, passa uma sensação que o controle de constitucionalidade cumpre o seu papel, vamos dizer, de pôr a Constituição no foco de luz, mas num foco de luz onde há uma preponderância muito mais por discussões hoje de direito administrativo e de direito tributário do que propriamente sobre direitos fundamentais em si, né? E o Supremo tem aqui adotado algumas posturas, inclusive para lidar com direitos fundamentais, de uma maneira bastante ambígua. Ele é um tribunal, como diz o Luiz Roberto Barroso, que quer abraçar um motor iluminista, mas, ao mesmo tempo, para direitos individuais, mas é extremamente conservador quando nós estamos falando sobre direitos sociais, e principalmente direitos sociais de matriz econômica, né? O que é um negócio meio estranho, vamos dizer, meio sem definição.
né? Quer dizer, ele é um liberal conservador, e aí ele não consegue se definir onde é que ele entra nessa brincadeira, né? E a gente sabe que, de certo modo, muito embora as pessoas critiquem determinados, vamos dizer, magistrados, ministros do Supremo Tribunal Federal, eu não posso dizer que esse é um tribunal garantista. Na terminologia adequada da palavra, com relação à perspectiva da teoria de Luiz de Ferraioli, por exemplo. Né? E isso é estranho. Isso é estranho. Muito embora eu não concorde com as premissas trazidas pelo garantismo de Ferraioli por recair em uma perspectiva de um positivismo jurídico, mas eu entendo a importância daquilo que ele defende. Né? Quer dizer, a gente concorda com o final, a gente discorda com o meio do caminho, na verdade, mas, de maneira bastante curiosa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passa, então, por alguns problemas. E, de certo modo, né, muito dessa confusão se dá por um fenômeno que o próprio Vigílio Afonso da Silva, que a gente comentou ontem, tem uma obra, um texto, né, um artigo muito interessante acerca daquilo que ele chama de sincretismo metodológico, que parece que impera nos manuais de direito constitucional, mas que impera também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de uma maneira bastante ambígua, no sentido de que, ora, determinado ministro se comporta como filiado a uma determinada teoria e, ora, ele está votando com a teoria rival, quando ele não é capaz de dar no mesmo voto o posicionamento de dois autores completamente conflitantes e que não concordam com si, mas como se todo mundo tivesse falando a mesma coisa e que essas notas de rodapé de citação fossem muito mais uma espécie de proselitismo do que propriamente algum uso verdadeiramente argumentativo na qualidade da decisão. E a verdade é, isso passa muito por um déficit do próprio Supremo Tribunal Federal se compreender como tribunal, inclusive. Né? O que é um negócio muito maluco, porque a gente tem um modelo na Constituição de 88 que marca uma leitura de uma tradição de controle de constitucionalidade que vem desde a primeira Constituição republicana, muito baseada na matriz norte-americana, e que, de repente, ela sofre uma mudança, quase que aqui um giro de 180, absorvendo elementos de um controle abstrato e mais talvez de um controle concentrado, e que esse controle concentrado tem ganhado um peso absurdamente significativo a cada dia que passa, né? Tal ponto que o que seria um modelo de um tribunal constitucional que deveria julgar, acima de tudo, aqui, recursos extraordinários, transforma-se numa corte constitucional muito mais preocupada em julgar a ADI, a DC, a DPF, e até mesmo transformar, pela figura da repercussão geral, o recurso extraordinário numa tentativa de concentração desse controle, desse debate. Né? É óbvio que, em parte, o Supremo está usando aqui um discurso econômico, que é o discurso de eficiência, ou seja, ele está dizendo que ele não dá conta de julgar recursos extraordinários, mas que, bem da verdade, gente, isso é um negócio meio estranho e tosco, porque o Supremo Tribunal Federal reclama do número de recursos extraordinários desde quando ele julgava 200 por ano, lá atrás. E isso é sério, sabe? O ministro Pedro Lessa, mineiro, lá nas origens do Supremo Tribunal Federal, ele já reclamava e dizia, pô, o tribunal aqui não dá conta de julgar
200 recursos extraordinários por ano. Poxa, dessa forma não vai dar. E aí é um negócio meio estranho, sabe? Porque fica parecendo uma criança chiliquenta que, na verdade, qualquer número ele vai reclamar. Ok, é fato que esse número foi crescendo de 200 lá na primeira década do século passado para hoje, a coisa cresceu em progressão geométrica, ou talvez até mais. Né? Quer dizer, a gente tem hoje um nível de produção de mais ou menos 2.000 acórdãos mês a cada gabinete de cada ministro. Ou seja, e isso é algo gigantesco, se a gente for pensar, na hora que a gente faz a conta aqui e multiplica isso pelos 11. Sem falar a quantidade de decisões, de novo, no recurso extraordinário, que são barradas hoje por uma mecânica dentro da presidência do próprio tribunal. Né? O que é um negócio extremamente complicado. Quer dizer, o projeto Vitor ele vem aqui para necessariamente tentar fulminar 2/3 de todos os recursos extraordinários que chegam para o tribunal. Recursos extraordinários, aqui eu estou colocando na conta também os agravos em recursos extraordinários. Né? Vamos pôr tudo no mesmo balaio, porque dependendo do tribunal local, o recurso extraordinário não sobe nem pela reza mais brava que você puder fazer. Né? Literalmente, a presidência do tribunal inventa qualquer coisa para o seu recurso extraordinário não subir. E isso é sério, porque, inclusive, inventa de má fé. Né? Quer dizer, alega que não houve pré-questionamento, enquanto o recurso tem lá, muito bem posto e muito bem construído, toda esse pressuposto de admissibilidade e etc. E sem falar que a gente está lidando com o julgamento de amostragem. Quer dizer, desde a experiência de 2007 para cá, nós estamos lidando com o julgamento de amostragem. Quer dizer, nós vamos caminhar para 20 anos de um julgamento de amostragem. Então, inclusive, não está subindo todo o recurso extraordinário que deveria subir, porque é um negócio meio maluco. Quando a gente observa a lógica do artigo 1030, né? Quer dizer, você pode até ter preenchido os pressupostos de admissibilidade do seu recurso extraordinário, mas ele pode não ter sido selecionado como demonstrativo da controvérsia pelo vice-presidente. Beleza, ele passou. Aí o seu cliente vira e diz assim: ué, gente, mas então agora ele sobe. E você diz: não, ele não sobe. Não, mas por que ele não sobe? Ele não sobe porque o vice-presidente não selecionou ele, selecionou o recurso do lado. E aí o cliente fica sem entender, fala assim: ué, mas então por que você fez? E que é um negócio meio Kafka, vamos dizer aqui, onde a gente não sabe, a gente não tem acesso, a gente não consegue ter uma participação, mas que também, de uma maneira bastante interessante, né, os representativos de controvérsia selecionados pelo Supremo Tribunal Federal, em mais da metade, são do Distrito Federal. São do Distrito Federal. Os paradigmas dos recursos extraordinários são do Distrito Federal ou são de São Paulo. E aí fica uma coisa meio estranha, né? Quer dizer, tá pegando mal, porque tá ficando claro que tá tendo até um empurrãozinho, dependendo do timbrado que está indo naquele recurso extraordinário. E aí a gente vê que, de certa maneira, muitos escritórios são fregueses, enquanto escritórios menores não têm espaço. Não tem espaço para ter a admissibilidade do seu recurso extraordinário. E aí a gente fica naquela coisa, a gente fica vendido. Porque você pode ter um problema seu, você pode ter a melhor argumentação, você pode ter feito um estudo de 3 noites virada para fazer aquele recurso extraordinário, e, bom, ele não foi selecionado. Ele não foi selecionado. E aí, o que lhe resta? Né? Vamos pensar esse modelo. Se a gente estava falando ontem de democracia participativa a partir de Habermas, quer dizer, o que me resta? Ah, não, me resta participar como amigos Cury. Tá, mas espera, amigos Cury está preso ao artigo 103 da Constituição. Eu não faço parte de um partido político,
eu não estou no Conselho Federal da OAB, eu preciso de uma associação com pertinência temática e 2 anos de existência prévia para poder me habilitar como amigos curi. Quer dizer, e aí? Como é que eu vou ser ouvido nesse cenário? Quer dizer, como é que essa potencialidade de que um argumento com qualidade ele consiga subir para o Tribunal Superior, se a gente criou, inclusive, mecanismos de freio mesmo, de freio de mão, ou quase freio de burro aqui. Oi, fale. Ô, professor, pegando esse gancho do que o senhor está falando, e assim, não que o que o senhor está dizendo não seja algo extremamente assombroso, mas eu me coloco no caso dos habeas corpus, né? Eu tenho, por 2 oportunidades, eu tentei subir com um HC contra a decisão liminar do STJ, demonstrando na petição que a decisão na liminar foi contra 2 súmulas do próprio STF. E aí não tem nem o mecanismo, né? Não dá nem oportunidade de você demonstrar, olha, está contra o que já é entendimento de forma unânime aqui na Corte Suprema. Então, assim, é igual o senhor falando, a gente fala e demonstra para o cliente, olha, o STF tem esse entendimento por meio de 2 súmulas, mas o próprio STF indefere o habeas corpus e mantém uma prisão ilegal. Então, assim, trata-se de um direito fundamental, né, de extrema valia, que é a liberdade, mas mesmo assim, por conta desses mecanismos, a gente se vê de mãos atadas, né, na situação. Não tenho mais o que fazer, para que eu vou recorrer? É uma situação, de fato, que causa muita estranheza e, né, assim, demonstra que, como o senhor mesmo utilizou, a má-fé do tribunal, ou seja, eu não quero mais processo aqui para me julgar, para esse mês já está bom, então vamos já indeferir de plano. A questão ela é trágica. E eu vou dizer mais, Fale, ela está piorando. Porque o Conselho Nacional de Justiça ele está desenvolvendo agora mecanismos dentro das plataformas de processo eletrônico, não só o PJE, mas o ESAG, EPROC, PROJUDE e etc., para identificar, e isso surgiu, por exemplo, nos tribunais de justiça, salvo engano, de Pernambuco, Alagoas, e tem mais um, não sei se foi no Maranhão já, onde eles começaram a mapear determinadas demandas repetidas por escritórios de advocacia, normalmente os mesmos, e a representar no Conselho de Ética da OAB, alegando que o comportamento daqueles advogados obstruem o Poder Judiciário como se fossem demandas predatórias. Só que o grande problema é o seguinte, eu estava conversando recentemente num evento do CNJ, né, que eu faço parte dessa Comissão Nacional do Processo Eletrônico, e dizendo para os caras, dizendo, peraí, mas vocês não estão olhando um lado. Vocês estão dizendo o seguinte, então agora eu vou culpar o advogado, eu vou assustar o advogado para que ele não ingresse com demandas seriadas, por exemplo, sobre fornecimento de medicamento, porque ele está sendo predatório, ele está estimulando o cliente a ingressar no Poder Judiciário. Não, gente, o cara está pedindo medicamento, ele não tem outra forma. Ele não tem outra forma de obter esse medicamento. E, na verdade, ele não está com 200, 300 ações para o mesmo sujeito precisando de medicamento. É porque realmente a gente tem uma negativa geral. A gente tem uma violação, em razão de uma omissão institucionalizada pelos entes federados, no fornecimento de condições básicas de implementação de um direito fundamental à saúde, por exemplo. E aí, o que eles querem? Eles querem agora assustar o advogado. Quer dizer, olha o nível, tá? Como a coisa ganha de comportamento onde a gente inverte e transforma a vítima no sujeito lesado pelo direito fundamental, ao invés de pensar de por que eu estou tendo 2.000, 3.000 processos contra o mesmo plano de saúde,
contra o próprio, sei lá, ente federado pelo não fornecimento de medicamentos, cirurgia e etc. Porque, na grande maioria das vezes, nós não estamos falando aqui de procedimentos estéticos, nós não estamos falando aqui de perfumaria, nós estamos falando aqui de remédios caríssimos que são extremamente necessários para as condições de manutenção da vida, ou pelo menos de uma condição de saúde mínima de um universo de pessoas. E isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. Nós estamos lidando aqui com demandas que vão envolver aqui o próprio direito à informação, direito à imagem, enfim, e N formas da gente traduzir isso numa relação de um debate sobre direitos fundamentais, onde, de maneira sistemática, são os mesmos players que estão na condição de réus para cumprir com a efetivação de determinados direitos, de direitos fundamentais, mas o errado é quem pede. Sabe? O errado é quem pede. E isso é um negócio muito estranho. Isso é um negócio muito estranho. Quer dizer, então o Poder Judiciário vai virar e dizer assim, não, mas a gente não pode ter, então, mais de 300 peças sobre X distribuídas sobre a OAB de um determinado profissional, como se elas fossem deixar de existir. Ou seja, eu não vou distribuir na minha OAB, mas vou distribuir na OAB do meu sócio, vou distribuir na OAB do funcionário A, do funcionário B. Sabe assim, é um negócio meio sem sentido. Né? É um negócio meio sem sentido. A lógica com a qual esse judiciário ele está entendendo qual seria o seu papel. Né? E aí, de novo, quer dizer, isso passa pelo controle de constitucionalidade, ou seja, por um estrangulamento dos próprios recursos extraordinários e da forma como a qual, então, isso tudo vai ser elitizado, e passa, de novo, por outro problema, né? Quer dizer, toda a mecânica de processamento hoje de um recurso extraordinário está acontecendo dentro do chamado plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. E aí eu não sei se vocês sabem, mas isso é importante ser dito, né? Uma vez que isso está acontecendo dentro do plenário, primeiro, ele não tem a televisibilidade da TV Justiça, não tem nenhuma câmera, ele está acontecendo interno à intranet do Supremo Tribunal Federal, e mais, com clique, com toda uma dispensa de elaboração de fundamentações, porque nós estamos falando aqui de uma subversão à emenda constitucional 45, no que toca o parágrafo 3º do 102, da arguição de relevância, onde o que era para ser um mecanismo de mera admissibilidade, como diria Barbosa Moreira, virou um mecanismo de julgamento do mérito. E aí, na verdade, a gente está julgando o mérito de recursos especiais a partir de uma técnica mal resolvida de um procedimento modelo, mas a gente não consegue garantir, a nível que a Alemanha consegue garantir, uma abertura de participação. E isso precisa ser pensado, porque não deixa de ser um problema. Quer dizer, olha que coisa maluca. Né? Quer dizer, então, se eu tenho o meu recurso extraordinário admitido, ele foi selecionado, ele chega ao Supremo Tribunal Federal e ele vai entrar para a intranet, para o plenário virtual, mas todas as sustentações orais, seja do recorrente, do recorrido e até de amiticuri, são assíncronas. São gravadas. Sabe? Os meus 15 minutos se transformam em 15 minutos de uma que eu tenho que postar numa plataforma de vídeo, e Deus sabe lá quem é que vai assistir esse vídeo. Sabe? Se ele vai ser assistido pelo assessor, pelo estagiário, pelo, sei lá, sabe?
se o ministro simplesmente não vai dar play e sair para tomar o café dele. Não vai fazer, sei lá, igual determinados podcasts chatos que a gente bota no dobro, do triplo da velocidade para o negócio acabar mais rápido. Sabe? E aí é o problema. Isso não é procedimentalismo. Isso não é procedimentalismo. Ou seja, eu estou criando canais de manifestação, mas eu estou criando canais de manifestação meramente formal. E isso é muito sério. E isso é muito grave para a lógica de manutenção da própria legitimidade que esse procedimento tem que observar. Mas aí é que entra o problema mais grave, né? Quer dizer, a gente tem um déficit sobre o que é o papel do próprio Poder Judiciário. E isso é grave. Né? A gente vem de uma tradição que hoje, de maneira estranha, ela está entrando em extinção no resto do mundo sobre como compreender a teoria do processo. Quer dizer, a gente ainda é um país que adota marcos processuais referenciais, autores, que não são mais levados a sério a um nível de outros países. Só para vocês terem uma ideia, né, no período da pandemia, junto a PUC Minas, eu consegui trazer alguns professores, inclusive de fora do país, para participar, né, das aulas com meus alunos da Católica, e as aulas foram abertas para os alunos de Guanambi à época também, onde a gente discutia algumas práticas e algumas teorias de fundo dessas, para semantizar essas práticas a nível de Brasil, e os autores e professores estrangeiros que participaram das reuniões com os alunos, eles ficaram horrorizados. Né? A gente tem, vamos dizer, um professor irmão, que é o Alberto Vespasiani, da Universidade de Muniz, na Itália, que fala português muito bem, e é um cara bem alto astral e brincalhão. Ele era um convidado sempre da professora Henriette Caram e do professor André Caram, quando ambos estavam no PPGD. E numa dessas conversas com o Alberto, um aluno que estava apresentando essa questão do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, então o Alberto riu e falou assim: não, vocês estão brincando. Vocês estão brincando que alguém vai fazer uma sustentação oral assíncrona e todo mundo está achando isso normal. Eu falei: não, eu duvido. Quer dizer, nós paramos a aula, entramos no site do Supremo, mostramos para o Alberto e o cara falou assim: não, vocês estão de sacanagem. Não pode ser assim, gente. Mas como isso é naturalizado? Mas por quê? Porque nós naturalizamos uma teoria do processo que vê a função jurisdicional como mera prestação de serviço. E isso toca num direito fundamental processual que às vezes a gente até esquece, que é direito fundamental. O acesso à jurisdição, o acesso à justiça na sua perspectiva qualitativa. E mais, né, a necessidade de abraçar uma teoria que entenda o processo como um modelo principiológico, que precisa ser cumprido. Porque esse modelo principiológico é a base, por exemplo, das explicações que Habermas dá sobre o princípio democrático aplicado na jurisdição, lá no capítulo 5 do Faticidade e Validade. Ou seja, contraditório, ampla defesa, isonomia, dever de fundamentação, sabe? Tudo isso tem que compor a lógica por meio da qual essa atividade jurisdicional ela vai funcionar. Mas qual é o problema? Na gênese do Brasil, primeiro, né, a gente sofre de um problema meio maluco. A gente vem de uma tradição
de que, primeiro, o processo era uma mera coisa, literalmente mesmo, uma mera prestação de serviço feita pelo Estado, como fornecimento, sei lá, de água, de energia elétrica, de qualquer outro tipo, vamos dizer, de bem consumível. E a gente não questionou as questões em voltas à construção da legitimidade desse funcionamento. E mais, de um procedimento que necessariamente tem que encapsular e controlar o funcionamento desse judiciário. E de maneira bastante estranha, isso se dá por quê? Porque a nossa tradição processual é atrelada a um conjunto de autores que, exatamente ocupando postos lá fora do Poder Judiciário, manipularam teorias para o bel prazer e para justificar suas próprias posturas. E aí eu estou falando, por exemplo, de um sujeito como Oscar von Billow, que para muitos é considerado o pai da ciência do processo. Né? Eu não estou falando o pai do processo, pelo amor de Deus. Eu estou falando o pai da ciência do processo. Né? Quer dizer, como um dos principais a escrever na sua obra Teoria dos Pressupostos e Exceções Processuais, a primeira tentativa de sistematização científica do processo. Nós estamos falando em 1886, 1868, 1868, a publicação da primeira obra do Billow, e que, de certo modo, acaba colocando lenha e fim numa discussão absurda entre Winscheid e Moutet acerca da relação entre direito material e direito de ação. Porque, para muitos, o direito de ação era o direito material. E aquela brincadeira, nós vamos encontrar isso lá no nosso Código Civil de Bevilacqua. Né? Lá no Código de 1916, ainda tem essa história de que para cada direito lesionado existe uma ação que lhe garante proteção, e isso tudo, inclusive, atrapalha a própria leitura dos institutos da prescrição e da decadência até hoje. Mas olha só, né? Billow, quando desenvolve a teoria dos pressupostos e das exceções processuais, ele está criando uma teoria intencional de justificação de poder para o próprio Poder Judiciário. Ora, quando ele cria aquele maldito triângulo das Bermudas dele, que não é dele, né? Na verdade, aqui é do Heller, e isso se populariza em todos os manuais de teoria do processo mundiais, num determinado momento, quer dizer, até a década de 50 do século passado, diga-se de referência. Quem fica no ápice é o Poder Judiciário. E ele não está no ápice simplesmente por conta de uma questão meramente geométrica. Você tem uma questão ideológica fundamental. O Poder Judiciário está se pondo nesse ápice porque ele está acima de todos os outros. E esse é um problema, porque esse é um problema comunitarista. Ou seja, voltamos, né, a tal das entrelinhas que a gente tem que perceber no discurso dos outros. Billow está dizendo: o Estado sou eu, a la Luís XIV. E, com base nisso, o Estado juiz ocupa posições de superioridade e é titular de direitos subjetivos. O que é estranho, né, é que, se a gente for pensar aqui, nós nunca questionamos essa história de maneira suficiente, e mesmo os adeptos da teoria billoviana, quão absurdo é a ideia de que o Estado tem direito subjetivo a alguma coisa. Porque o Estado não tem direito subjetivo a alguma coisa. O direito subjetivo nasce da vontade. O direito subjetivo nasce da autonomia do indivíduo. E o Estado não é um indivíduo. Então ele não tem vontade. Não é direito privado. É direito público. O Estado só pode fazer aquilo que a lei autoriza ele a fazer.
E se a lei não autorizou, não é que eu tenho uma lacuna, eu tenho proibição. Mas, de maneira absurdamente louca, se a gente for observar, o que nós vamos encontrar dentro dessa definição? A ideia de que, então, o Estado tem vontades, ele vai ser tratado não como um coletivo singular, mas como um macro-sujeito, e tem uma agenda própria e que, inclusive, vai cumprir com essa agenda. O estranho é que o discurso do Below não é um discurso novo, inédito. Esse discurso está lá, por exemplo, na formação do direito administrativo com Paul Laban. Mas Laban está dizendo o seguinte: o direito administrativo é o direito do Kaiser na Alemanha. Ele é o Estado. Afinal de contas, eu tenho ali uma espécie de déspota esclarecido, uma monarquia pseudo-constitucional. E aí a gente cria algumas coisas no campo do direito administrativo que vão ser transportadas também para o campo do direito processual em Below. Então eu tenho o mérito ou a discricionariedade administrativa e algumas coisas do gênero. Né? E, enfim, para não falar que eu sou maluco, recentemente o professor Kessanstein publicou um livro espetacular, né, chamado A Lei e o Leviatã, para a redenção do direito administrativo, onde exatamente 22, isso é do ano passado, final de 21, né, o Kassansky está falando uma coisa muito óbvia. O direito administrativo, da forma como ele é dogmatizado, ele não deveria existir. Ele deveria ser direito constitucional. Ou seja, imaginar um direito administrativo para proteger a administração, não. O direito administrativo é para proteger o administrado. Do mesmo modo que o direito tributário deveria ser para proteger o contribuinte, e não o fisco. Mas a gente cria, atrelado a uma pega de uma concepção absolutamente equivocada e comunitária do princípio da supremacia do interesse público e subverte tudo, inclusive a função jurisdicional. Olha o tamanho do problema. Porque esse Estado administrativo, ele é um prestador de serviço, e esse poder judiciário que cria-se uma cientificidade para explicá-lo ao final de quase 2 séculos atrás, ele é também com o objetivo de garantia de uma prestação de serviço. Aí a gente entra no clientelismo da Sara. Porque eu não sou sujeito, eu sou cliente, eu sou usuário, eu sou consumidor. Olha como é complicado a gente pensar no modelo democrático onde, então, nós não temos voz. Porque é lógica, para fins de plano de saúde ou para operadora de telefone celular, a minha opinião e nada é a mesma coisa, ela não está nem aí. Ela vai partir do pressuposto que se eu estou insatisfeito com a Vivo, que eu mude para Claro. Se eu estou insatisfeito com a Claro, que eu mude para TIM. E no fim eu vou sair da TIM e vou voltar para Vivo. Porque eu também não tenho tanta opção para correr, na verdade. Né? Olha que coisa complicada. E isso é estranho. Porque todas essas teorias do direito administrativo, que ainda partem de uma matriz não procedimental, ou pelo menos, inclusive, não processualizada, e aí, é claro, né, tem luz no fim do túnel, tem o Gustavo Bineboge, tem a Odete Medawar, que tem trabalhos geniais para poder quebrar essa lógica, né? E acho até, pegando até um gancho, me veio agora na cabeça isso, com relação ao seu tema, é pensar, inclusive, isso, né? Qual é a atuação e quais são os limites, se a gente vai falar de investigação que esse Estado pode fazer para que ele não se transforme num fim em si mesmo. Então, pelo menos, algumas questões de direito administrativo, vamos dizer, ele precisa preservar o cliente, ele precisa preservar o usuário, né? Porque senão o negócio fica complicado.
E aí, realmente, no modelo nosso, é muito difícil a gente pensar a possibilidade de construção de um modelo democrático se nós não temos a possibilidade de participação. Aí eu realmente acabo sendo mais habermasiano que dworkiniano, porque o Dworkin, querendo ou não, ele pressupõe uma estrutura de equilíbrio que nós não temos entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública nos Estados Unidos. Então a coisa não segue o modelo que a gente segue, né? A coisa não segue. A gente não tem esse mito do judiciário como superego da sociedade, a gente não tem o fetiche da toga lá, mas aqui a gente tem. E esse é um elemento complicado para uma função jurisdicional que não se consegue enxergar como uma função democrática. Então, a partir do momento que Beloff cria essa teoria, o que ele quer? Dar poderes para os juízes e justificar o processo como, na verdade, coisa dos magistrados. Aí não tem jeito, gente. Não tem como a gente trabalhar democracia sobre a base de uma teoria que explica a própria função de um poder judiciário desatrelado ao cumprimento de premissas democráticas. Até porque, se a gente. Acho que deixa eu voltar. Bom, dizia, né, a nossa ciência. Peraí, deixa eu ver. Voltei. Tá melhor agora? Tá. Troquei de, troquei de provedor aqui. Uma começou a dar pico, passei para outra. Aí voltamos àquele problema do tal do usuário, do serviço. Quer dizer, eu não tenho nem muito como tentar reclamar agora com a TIM, que eu vou reclamar com o robô. Até eles mandarem o técnico, eu já fiquei sem internet, a aula já acabou, porque já deu meio-dia. Mas voltando. Aqui, então, a gente passa por um problema muito grande e muito grave do ponto genético da nossa história com o processo. Porque se a gente vai pensar, Brasil descobre o processo como ciência e não como direito administrativo, propriamente dito, através dos trabalhos de um sujeito que foi Henrico Túlio Liebmann. Liebmann é o primeiro grande processualista, na verdade, renomado mundialmente a vir ao Brasil. E vamos lembrar de um contexto, né? Ele vem fugido da Segunda Guerra. Ele vem do pós-Segunda Guerra para cá, para na década de 50 fundar o primeiro mestrado e doutorado em direito processual, originalmente não em São Paulo, mas no FMG. E há toda uma resistência de professores da Universidade Federal de Minas Gerais para aquilo que Liebmann está apresentando. E não é que eles estão discordando da ciência do processo, porque são civilistas como Caio Mário, da Silva Pereira e outros que estavam lá, não. Há um problema de discordância de fundo teórico. Né? Quer dizer, Liebmann está sendo visto pelos professores da FMG
como alguém que ainda tem um pé no fascismo de Mussolini, e que, no fundo, essa ideologia está transpassada dentro de uma roupagem técnica. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque então ele sai de Belo Horizonte e vai para São Paulo, lá para o Largo do São Francisco, na USP. E, curiosamente, lá não tem problema. Lá não tem problema ele ser fascista. Sabe? Lá não causa estresse. Né? Até porque também ele está sendo recebido pelo pai da professorada Pellegrini Grinove, que também veio da Itália, fugido desse meio do caminho aqui. Né? Então a gente tem um problema grave de base. Liebman vai trazer a teoria do Bilov e a gente vai conseguir ampliar a teoria biloviana sobre a forma da chamada teoria da instrumentalidade do processo, do professor Cândido Rangel Dinamarco, onde, de maneira mais complicada, o processo se transforma em instrumento da jurisdição. Se processo é instrumento, processo não é direito. Processo não é direito. Processo é uma mera ferramenta que pode ser usada de N formas. E está na base da construção da tese do professor Dinamarco a ideia de que, então, cumpre ao judiciário, ao decidir, não olhar apenas para o direito. Porque ele vai dizer que o processo tem outros escopos. Ele é uma ferramenta que serve não só ao direito, mas que serve à economia, que serve à política, que serve a questões sociais, sem muito bem definir o que ele está chamando de questões sociais. E isso é muito sério. Porque dentro dessa perspectiva, e aí eu estou citando Dinamarco quase abrindo aspas, o juiz pode deixar de aplicar o direito para aplicar qualquer outra coisa. Decisões judiciais precisam ser pesadas sob o ponto de vista não apenas do cumprimento de direitos, mas dos seus custos políticos, econômicos. E aí, sabe o que é mais doido? Isso entrou a partir de uma legislação reformada, por exemplo, na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Criando, então, a ideia de que o juiz, quando ele decide sobre questões que envolvam impacto orçamentário, ele tem que considerar isso. E aí, o que ele está dizendo? Deixa de ser direito, se for caro. Então, a gente tem um problema. É claro, a gente já conversou sobre isso. O direito tem custo. Sunstein, mais uma vez, e o Stephen Holmes estão cobertos de razão na sua belíssima obra O Custo dos Direitos. Todo direito tem custo. Não existe essa história de direito negativo. Não existe essa história de abstenção. Todo direito é prestação positiva. O meu direito à vida ou à liberdade ele não é a não ação do Estado, ele é a ação do Estado. Porque para eu ter minha vida, minha propriedade garantida, eu tenho que ter segurança pública. Eu tenho que ter direito à saúde, eu tenho que ter, enfim, tudo isso gasta dinheiro. Né? É um erro de premissa absurdo, mas que ainda é perpetuado por nós, mantendo a maldita teoria das gerações ou das dimensões, vide Bonavides ou Ingo Sarlet aqui, que é muito sério. Né? Quer dizer, é uma perspectiva muito séria, uma perspectiva que a gente tem que ter muito cuidado, porque ela não tem como ter correspondência pragmática. É a teoria simplesmente platônica, que parte do pressuposto que eu possa agregar direitos fundamentais sem que nada implique em uma revisão dos universos anteriores. Então, sei lá. Mas voltando. Dentro desse universo, a gente tem que se preocupar que até 1950, então, o cenário do processo era um cenário que entregava a um poder judiciário simplesmente a função de decidir. E de decidir sozinho.
Sabe? Parece piada, mas isso é sério. Quando a gente pega obras dos autores clássicos da teoria geral do processo, como Carnelucci, Chiovenda, não tanto Calamandrei, mas a gente vai encontrar algumas coisas muito complicadas, né? Muito complicadas. E uma exaltação à função do magistrado e, às vezes, à pessoa e não ao cargo, no sentido de assumir uma pessoalização que é, inclusive, contra a lógica constitucional da impessoalidade, da racionalidade weberiana, minimamente, que é paradoxal. E nesse contexto, né, a ciência do processo do Brasil ela vai transcorrer durante praticamente até um debate em 2010, quando a gente acende a possibilidade de ter um código de processo civil que não foi cunhado em nenhuma das ditaduras anteriores, como foi o de 73 e como foi o Código de 39, que é muito sério, né? Que é muito sério, e que, de certo modo, criou um ranço no Poder Judiciário, à época dos seus debates de formação, que muitos dos magistrados acusavam ser um código de advogados, e não um código de juízes, porque, da cabeça deles, o processo tem um dono, e ele não pode ser policêntrico, né? Ele não pode ter mais de um dono, como se alguma coisa pública tivesse dono, diga-se de passagem. E esse é um elemento extremamente complicado. E esse é um elemento que, de certa maneira, Habermas, claro, tá pegando aqui de um autor italiano um ponto de crítica muito importante, que foi o professor Hélio Fazzolari, da Universidade de Roma, La Sapienza. Quer dizer, Fazzolari, a partir de 1953, ainda quando jovem, está começando a escrever sobre uma questão que parece básica, mas que estava sendo ignorada por todos dentro da ciência do processo. Ok, a Segunda Guerra acabou, supostamente o modelo de Estado totalitário decorrente do próprio Estado social está sendo superado, estamos passando por uma reconstrução na Alemanha, na Itália, na França, Portugal, Espanha, até os Estados Unidos e bom, né, do jeito brasileiro, Brasil, com a Constituição de 46. Mas Fazzolari é o primeiro cara, e durante muito tempo o único cara, que vira e faz o seguinte: bom, nós estamos falando de constitucionalização do direito civil, nós estamos falando de constitucionalização do direito penal, nós estamos falando de constitucionalização disso ou daquilo. E o processo? Ninguém vai rever as bases do processo? Ninguém vai rever as bases instituintes, fundantes da ciência do processo? Se a gente já sabe de onde que ela veio, ou seja, paradigmaticamente nós não vamos fazer o descarte daquilo que está atrelado a um Estado totalitário para pensar esse ambiente processual democrático? Porque, gente, isso é muito sério. Eu ainda estava na graduação quando eu ouvi um sujeito do auditório lá da UFMG, né, um professor de São Paulo, da USP, virar e falar o seguinte: gente, eu não entendo por que esse frisson de que o processo tem que ser democrático. Ué, não é só para ele funcionar, não? Por que essa preocupação de vocês acerca disso? Por quê? Porque se ele é realmente apenas um serviço, e a gente sabe que quando a gente fala de serviço público, embora a eficiência seja um princípio constitucional, muito pouco se pensa sobre isso, e muito pouco se compreende sobre esse princípio da eficiência do serviço público,
basta que se preste. A gente não tem aqui uma busca pela implementação da melhoria de qualidade, e a mesma coisa vai acontecer com a função jurisdicional. E esse é um negócio muito complicado. Quer dizer, a gente tem um problema grave de compreender o que é, então, para que a jurisdição. E de uma maneira bastante estranha, né, a ciência do processo do Brasil, ela vai fundir uma perspectiva positivista, que é a perspectiva de Kiovenda, de que a atividade jurisdicional é a aplicação do direito ao caso, é tornar concreto a norma abstrata, com uma perspectiva vinda de um autor extremamente complicado e problemático como Canelucci, que vai dizer que, na verdade, a finalidade do processo é pôr fim ao conflito, aplicando ou não aplicando o direito, Canelucci vai dizer. Para pôr fim ao conflito, pode ser o caso de não aplicar o direito, se for capaz de pôr fim ao conflito. Porque o que importa é isso. E entra Liebman com Bilov nessa sequência toda, virando e dizendo o seguinte, tá, mas então a gente tem que, inclusive, para pôr fim ao conflito, avaliar como é que nós vamos pôr fim ao conflito por conta dos efeitos e das consequências que a decisão que supostamente põe fim ao conflito vai produzir. Porque senão é melhor não decidir assim, mas decidir assado, se há todo um impacto em cima disso. Olha como a coisa é grave. Né? Como que a gente parte, então, de um processo imaginado como coisa do Estado, como serviço público entregue para uma coletividade, que vai consumir sem ter direito de participar. Vide a tradicional teoria da motivação das sentenças e não da fundamentação das sentenças. Ou seja, muita gente ainda acha, e muito manual ainda acha, que tudo é sinônimo. Motivar é igual a fundamentar, e na verdade não é. E esse é um problema antigo. Né? Aliás, que é uma coisa simbólica, né? Acho que a gente também já falou sobre isso, mas que é interessante se a gente imagina o modelo de uma sala de audiência. Os países da América Latina, principalmente Argentina, Uruguai e por aí vai, Colômbia, estão quebrando aquele modelo tradicional de ter, onde você vai pôr o juiz numa ponta, o Ministério Público na outra, as partes sentam aqui, por uma mesa redonda. Isso é uma simbologia pequena, mas é uma simbologia extremamente interessante. Não tem cabeceira, ninguém está sentando em posição privilegiada, porque, na verdade, essa posição privilegiada ela não pode existir. Num modelo policêntrico, num modelo em que o magistrado, as partes, o MP e etc. são tão importantes quanto, como é que alguém se avoca aqui nessa condição? Né? É até um negócio engraçado, porque eu não sei se vocês já viram um manual antigo, eu nem sei se ele é reeditado até hoje, do professor Sérgio Bermudes, que lá em 1980, Bermudes começou com essa mania de pôr desenho em manual de direito. E aí fica parecendo aquelas cartilhas de prova do Detran, né? Uns negócios esquisitos, tosco, mal feito, mas logo nos primeiros capítulos, né, ele tentava explicar didaticamente o processo, dizendo que o procedimento era um trilho e o processo, então, era uma locomotiva onde o maquinista usava toga. Né? E de uma maneira bastante interessante, a função dos advogados era jogar carvão para a máquina andar. Sabe? Para Maria Fumaça funcionar. Peraí. Dizer, é um negócio muito sério. É um negócio muito sério. Enfim, é um manual de teoria do processo de um advogado, inclusive.
mas que reconhece uma condição diferente ao magistrado. E aí a gente vai pensar, poxa, mas como é que nós vamos falar então de uma democracia participativa, de uma democracia inclusiva, se a gente tem todo um problema na hora de efetivar direitos no judiciário que não nos escuta? Porque a gente não é importante. E a gente sabe que a gente não é importante. Quer dizer, a participação nossa, a menos que você esteja disposto a fazer a diferença, não vai. Né? Sexta-feira passada mesmo, tive um caso de um cliente que precisava de uma tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, na verdade, porque o plantonista, nós precisamos distribuir a tutela provisória, antecipada, antecedente, no plantão do final de semana, e de uma maneira bastante interessante, um caso extremamente complexo, um caso extremamente delicado, cheio de documentos, cheio de imagem, de vídeo. A petição inicial foi distribuída no plantão. Aqui em Belo Horizonte tem essa merda, o plantonista não recebe o advogado para despachar, nem por telefone, nem por qualquer meio. 30 minutos depois do despacho da petição inicial, a decisão liminar havia sido escrita indeferindo a tutela. Sabe? Quer dizer, é impossível, do ponto de vista humano, ele ter conseguido ler essa documentação toda que estava acostada na inicial, para ele poder ter a magnitude do fato. Na segunda, a gente atravessou um agravo, porque a gente sabia também que não ia adiantar nada falar com o plantonista no Tribunal de Justiça mesmo. 50, 60 minutos depois de eu despachar pessoalmente no gabinete do desembargador, veio a decisão. 3 horas depois, o próprio gabinete substituiu a decisão anterior por uma nova decisão. Veio uma decisão padrão, praticamente idêntica à decisão do plantonista, e aí parece que depois o desembargador virou e falou o seguinte: gente, e aquele caso que os advogados vieram despachar aqui, cadê a decisão? E o cara deve ter dado um esporro na assessoria falando o seguinte: não, peraí, gente, não era isso não. Eu conversei com o cara, ele me mostrou determinados documentos, é isso aqui. Não, não. Por quê? Porque a coisa toda é feita sem a possibilidade da gente participar direito. Esse é o maior desafio. Né? Quer dizer, não adianta a gente pensar toda a construção de uma teoria dos direitos fundamentais se a gente não tiver como processualmente manter essa condição democrática de debate e de implementação. Porque senão o que a gente vai ter aqui é um apanhado de comportamentos decisórios, individuais, e que realmente não vão cumprir nem com a necessidade de um princípio democrático habermasiano de participação dos atingidos na construção da decisão, nem tampouco de observância de um ideal de integridade. Né? E aí é por isso, gente, que uma teoria, por exemplo, da ponderação alexiana, ela é muito mais fácil, ela é muito mais palatável. E acaba se popularizando. Né? Se popularizando de uma forma assustadora. Porque ela é simples. Ela parece complexa. A fórmula de peso, a regra da adequação. Mas, no fim, é simplesmente ali uma perfumaria para ocultar as perspectivas de posição e tomada individual. E é estranho que, mais uma vez, diferente de modelos de tribunais onde há um debate entre os próprios pares, como acontece na Suprema Corte, querendo ou não, essa invenção do Warren
lá na década de 50, da sala de debate, da sala de escrutínio, é uma informação, né, é uma criação genial para a Suprema Corte dos Estados Unidos, porque eles não podem pôr um voto na mesa se o julgamento não foi posto na pauta para o debate interno. Os outros, pelo menos, têm que saber como o Justice A ou B vai votar, até para virar para o cara e falar o seguinte: ô velho, mas da onde você tirou essa ideia? Sabe? É uma brincadeira onde ele passa por um constrangimento entre os pares, inclusive. Já no modelo que nós adotamos aqui no Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que a coisa não funciona assim. E que, de maneira bastante curiosa, a TV Justiça prestou um desserviço, porque ao invés de garantir a publicidade, ela deu palanque para o sujeito. Isso é estatístico. Depois da implementação dos julgamentos televisionados, votos que eram dados em 10 laudas viraram 30, viraram 50, viraram 60. Porque vira um palanque de exibicionismo, de eruditismo do julgador, que ele quer citar todo mundo, sabe? O que é um negócio muito maluco. É um negócio muito maluco, gente. O cara quer escrever, publica um livro, escreve um artigo, tem tanto periódico aí para receber o trabalho do sujeito. Né? Nesse aspecto, né, o Dworkin nos Estados Unidos acabou sendo muito mal entendido, inclusive por autores como o próprio Cass Sunstein, num primeiro momento. Sunstein já está revendo essa posição mais recentemente, porque, no fim, ele não está querendo que o juiz reinvente a roda. Ele só está querendo que o juiz respeite o que foi feito no passado. Que o juiz dialogue com esse passado como ele tem que dialogar com os vivos. E aí os vivos vai desde o tribunal acima dele, ou abaixo, ou os advogados, ou etc., para que essa prática chamada direito seja uma prática comunicativa. É óbvio que na tradição deles, a ideia de processo como relação jurídica, onde alguém tem direito subjetivo a alguma coisa, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Como parece ainda fazer sentido para a gente. E eu tenho absoluta certeza que quando vocês estudaram teoria geral do processo, muitos devem ter usado o livro do Cândido Dinamarca, com a Ada. E que, de maneira bastante estranha, é um livro que, em momento nenhum, se você jogar ele na versão digital, você encontra palavras como legitimidade, como fundamentação, mesmo as edições pós-Constituição de 88. Porque isso não é um problema dos caras. Vamos imaginar aqui que é um livro de TGP que tá sendo publicado e republicado desde o final da década de 60 para cá. Mas essa não é uma realidade. Essa não é uma preocupação. E aí a gente entra num ponto que é um ponto complicado, né? Quer dizer, se a decisão dessa atividade jurisdicional ela é individual do magistrado, primeiro, voltamos aqui a habeas, nós temos um déficit de validade. Ele é um sujeito com uma concepção de vida diferente da minha. A decisão é para mim, a decisão não é para ele. Senão fica parecendo aquele caso do ministro Marco Aurélio, que julgou, aí fala, e você me corrija se eu estiver errado, eu não lembro se era um HC ou se era um recurso ordinário em HC do STJ, onde discutia-se sobre presunção de estupro, e o Marco Aurélio faz toda uma digressão sobre a sexualização da adolescência das meninas do Sudeste, e a porra é o caso lá da Paraíba. É o caso do sertão, não tem shopping center onde aconteceu o fato, não. Peraí, sabe? Quer dizer, o sujeito não conseguiu se distanciar.
Nós não estamos falando da adolescente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nós estamos falando da menina lá no semiárido. E aí? O negócio é diferente. Né? Literalmente, o negócio é diferente. Não tem que ganhar um contorno. Mas essas coisas passam absolutamente despercebidas. Por quê? Porque o que a gente tem é a visão de mundo de um jogador que não se desenviesa tomando decisões. E aí a própria ponderação é uma geringonça que serve para fomentar esse tipo de comportamento. Aí a gente volta de novo, né, ao ministro Marco Aurélio, quando ele vira e diz que não, uma apologia ao nazismo não tem risco de gerar violência, porque o brasileiro é um ser pacífico. E aí eu fico tentando entender assim, mas que ser pacífico é esse? Um ser pacífico que, por conta de um jogo de futebol, bota fogo no ônibus. Sabe assim, quem que é esse ser pacífico que o Marco Aurélio tá convivendo? Deve ser um bando de gente cardenalizado, porque só na base do medicamento. Que é isso? Quer dizer, a quantidade de feminicídio. Que ser pacífico é esse? Sabe? É aquela brincadeira. Você não se reconhece na decisão que está sendo dada, porque ela não faz sentido. O sujeito decide sem pensar como é que vai decidir. No campo tributário, novamente, isso é um problema também muito frequente. O Supremo Tribunal Federal vira e decide de uma forma e você diz assim, tá, e como é que eu operacionalizo isso? Do que você está falando? Qual é o parâmetro? Porque isso não dá para ser feito. E aí? Sabe? É uma questão muito louca. Quer dizer, eu não tenho como cumprir. Ah, não, mas é assim. E aí a gente entra ainda em posições de um controle de constitucionalidade, como muito bem alerta a professora Ingeborg Maus, no seu ótimo O Judiciário como Superego da Sociedade, onde o sujeito, literalmente, para cumprir aqui a perspectiva dinamarquiana, larga o direito para decidir conforme qualquer outra coisa, conforme a moral. E isso é muito complicado. Né? Isso é muito complicado. Decisões são muito perigosas serem tomadas dessa forma. Né? Vide, por exemplo, o caso lá a famosa decisão lá do Barroso sobre mutação para desconstituir a Constituição na prisão antes do trânsito em julgado. Quer dizer, quais são as bases, quais são os parâmetros para o sujeito falar aquilo que ele está falando? Qual o nível de informação artística sobre a realidade vamos dizer, dos processos e da criminalidade ele tem em mãos? Ou ele está tirando isso do sovaco? Oi, fale. Nesse contexto aí, professor, não sei se o senhor chegou a ver, tá rolando esses murmurinhos aí acerca da opinião, né? Da opinião enviesada do Lewandowski ontem, pedindo a destituição do Tribunal do Júri, né? Inclusive, ele já vem batendo nesse ponto, né? Que o Tribunal do Júri é arcaico, e tudo bem. Mas aí tem um ponto da fundamentação dele lá que, pelo menos do que ele fala, eu assim, entendo totalmente uma ausência de interpretação, da mesma forma que o Barroso fez outra vez, que ele fala que por mais que o Tribunal do Júri, né, esteja dentro do rol da direitos e garantias fundamentais, que ele não considera uma cláusula pétrea. Tipo assim, ele desconsidera tudo aquilo que já está positivado, já está reconhecido, e por uma opinião particular dele, né, do ponto de vista dele, ele milita, né, até inclusive chamando senadores, a bancada lá feminista, por conta de um caso específico em relação ao feminicídio, né, que foi utilizada a defesa, a tese de defesa, a legítima defesa da honra, ele pedir a desconstituição, né, do Tribunal do Júri sobre a fundamentação de que, no caso, o STF que teria que resguardar esses direitos, que seriam os juízes, os magistrados que teriam que verificar. Então, assim,
é uma questão, assim, de fato, se a gente for parar para pensar, é totalmente contrária, né? Como o senhor mesmo disse, eu implanto algo, mas eu não sei como é que aquilo vai rodar, como é que vai funcionar de fato. É totalmente desconexo da realidade, né? E eu diria até mais, falei. Bom, pelo menos, né, se ele for seguir o caminho que você trouxe no final, eu não estou sabendo disso, eu quero até procurar isso, então, é o caminho legislativo. E que mesmo assim é um caminho legislativo extremamente complicado, como você mesmo toca. Nós vamos parar aqui no parágrafo 4 do artigo 60. Será que eu posso mudar? Será que isso cabe emenda à Constituição? Quer dizer, isso pode ser feito de maneira válida, né? Mas também é aquela brincadeira, como diz lá o Barroso, se a gente não puder fazer via emenda, a gente faz via mutação e toca o foda-se. Né? O importante é fazer. O importante, supostamente, é mudar a história, é empurrar a sociedade para um projeto de modernidade que, novamente, só está também na cabeça dos caras. E isso é muito sério. Né? Isso é uma irresponsabilidade institucional muito grande. Ou seja, são pessoas que não entenderam, isso acaba sendo uma coisa generalizada, qual é a função do Supremo Tribunal Federal. E aí entra um ponto interessantíssimo, né? Habermas, ele, de certo modo, ele concorda com o autor norte-americano, o John Hart Ely, que tem um livro muito interessante, inclusive com uma boa tradução para o português feito pelaquela coleção da Martins Fontes, Democracia e Desconfiança, onde ele diz o seguinte: a função da Suprema Corte não é dar a decisão de fundo, é se transformar numa arena de debates. Ela tem que ouvir, mais do que ela tem que decidir. Ela tem que ter uma escutativa para entender todos os lados envolvidos naquela questão. Até porque ele, falando sobre o controle de constitucionalidade da Suprema Corte, ele está dizendo, ali vai nascer um precedente. Obrigatoriamente ali vai nascer um precedente. Então, não é apenas o problema de A ou B envolvido no certiorari. Ali vai nascer um precedente. Qual é o peso desse precedente se eu não trouxer todos os interessados, né? Habermas exatamente complementa essa ideia, não é porque eu tenho o poder comunicativo que eu sou obrigado a participar, mas se aquilo me toca, eu não posso ser tolhido a participar. Infelizmente, nós temos um modelo de controle de constitucionalidade muito diferente, e diferente, inclusive, do modelo alemão, que já é criticado pelo próprio Habermas, porque Habermas diz a função da Corte Constitucional é só guardar, como diz ele, o lugar do debate. É importante que haja uma ressonância, é importante que haja uma participação, não é dar a decisão. Porque se a decisão for dada, baseada única e exclusivamente na visão de mundo daqueles 11, 9, 13, 15, 35, ou seja lá quantos for, ela não é adequada. Porque argumentativamente a gente não consegue. A gente não consegue pensar em todos os elementos e desdobramentos. Agora, quando a gente consegue abrir para uma ressonância maior, e aí é uma pena, porque, infelizmente, um instituto que poderia ser tão útil e que é subutilizado das audiências públicas é sempre deixado de lado. Né? O Supremo Tribunal Federal, principalmente, morre de preguiça. Morre de preguiça de utilizar essas audiências públicas. Do mesmo modo, os tribunais de justiça nos IRDRs e IACs, os caras morrem de preguiça. Porque, pô, eu vou ter que ouvir. Vai. O grande problema é viver numa democracia tem um peso. Isso não é simples. A não ser que, novamente, a gente abandone um projeto de democracia radical. Né? Mas também é aquela coisa, democracia radical não é a ágora grega, porque nem a ágora grega era democrática. Eu preciso necessariamente aqui ter mecanismos para que esse discurso
ele possa ser canalizado e ele possa ganhar em qualidade. Mas a gente não está preocupado. A gente não está preocupado. Então, assim, a experiência de construção de um debate profundo, de que impacte realmente a nossa própria autocompreensão sobre o nosso direito, e, claro, nossos direitos fundamentais, está muito distante. Está muito distante. Né? Quer dizer, a gente pode pegar N casos que estão aqui naquela pasta de cases que eu disponibilizei para vocês e a gente vai ver como a coisa é extremamente complicada. Né? Como a utilização pelo Supremo Tribunal Federal de algumas discussões carecem realmente de uma legitimidade pelo simples fato da gente não conseguir construir uma abertura comunicativa. Deixar participar do debate uma sociedade que está aqui por detrás. Né? E o estranho é você pensar que todos eles fundamentam em Herbel, fundamentam em uma série de autores que se dizem democratas, mas essa preocupação mesmo não funciona. Porque na hora do vamos ver, a gente tem um problema vamos dizer, de manutenção de custos, de redução de despesas por esse poder judiciário. Isso é muito grave. Dworkin tem um texto lá no Levando os Direitos, minto, numa questão de princípio, é o capítulo 3 ou 4 do livro, que se chama Direito, Política e Processo. E ele levanta ali uma discussão. Ele diz que num determinado momento, um grupo resolveu pesquisar. É até meio interessante, pegando essa fala do Lewandowski aqui, né, a validade mesmo dos julgamentos do júri popular nos Estados Unidos. Lembrando que nós não estamos falando lá só de crimes dolosos contra a vida. Nós estamos falando de uma perspectiva muito mais ampla. Né? E naquele contexto, se buscou pesquisar, se buscou levantar dados acerca do comportamento e dos resultados desses julgamentos para pensar se realmente os Estados Unidos deveriam mudar de postura ou manter essa postura. Né? E de uma maneira bastante interessante, embora a gente reconheça que há riscos de distorção no julgamento pelo júri, o relatório do Congresso norte-americano sugeria, na verdade, até ampliar a utilização do júri. Tudo bem, é um texto de 1970 e alguma coisa, e tudo isso tem que ser considerado. Mas, quer dizer, a pesquisa feita pelo Congresso americano, e foi feita uma pesquisa, primeiro, foi feita uma avaliação de quanto se gasta de eventuais mudanças e decisões que provocam a nulidade do júri e etc., para se ver se realmente valia ou não valia a pena manter ou não manter essa prática. Sabe? Não é tipo assim, é a minha opinião. Eu sei. Não. Quer dizer, para você falar que vai fazer uma coisa, um tempo e uma alocação de pessoas para desenvolver dados que pudessem ser, então, postos para universalização, tiveram que ser produzidos. Quer dizer, como é que o judiciário tem a cara de pau de chegar na conclusão que, no fim, a brincadeira é essa, né? A Constituição está errada, mas eu vou reescrevê-la. Se você pensar, gente, o Eros Grau, quando escreveu o prefácio para a tradução do Teologia Política do Carl Schmitt, onde o Carl Schmitt fala, né, que o soberano é
é o Führer, né? No caso, se referindo a Hitler, na Alemanha, e o Eros Grau, no prefácio, ele faz essa pergunta para nós. Ele diz: quem é o soberano no Brasil, então? Se o soberano, na teoria schmittiana da Alemanha nazista, é Hitler, quem é o soberano no Brasil? E o mais louco é que a resposta do Eros Grau não é o povo, é o Supremo Tribunal Federal. Sabe? É um negócio muito maluco. Você fala assim: não, velho, peraí, tem um problema de premissa aqui, maluca. Né? Vamos ler a nossa própria Constituição. O soberano somos nós, velho, não é você que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Para por aí. E o cara não tem vergonha. Sabe? Ele não tem vergonha de falar isso, que era para ter. Sabe? Minimamente, se você for pegar qualquer magistrado a nível internacional, ele teria vergonha de falar isso. Mesmo que no fundo ele pense que ele é o soberano, ele não ia pôr isso num texto. Mas a gente não tem vergonha. Né? Literalmente, acho que tem uma música do Chico que fala isso sobre os sem vergonhas. Parece que não tem pecado debaixo da linha do Equador mesmo, não, é? Como é que é isso? Isso é muito sério. Né? O sujeito não tem, o sujeito não tem. E aí, isso é algo que infelizmente se reproduz. Né? Esse problema e essa concepção de processo estranha, ela está desde a base do juiz de primeiro grau para o desembargador no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, outros tribunais, e vai para o Superior Tribunal de Justiça e só para o Supremo. Né? Aquela fala do Eros Grau, também de novo, espinafrando um parecer que, no fundo, ele falou aquilo ali, foi para o Lênio, num parecer que o Lênio deu, dizendo que ninguém dá lições ao Supremo Tribunal Federal, porque eles têm, já que eles foram selecionados, sabatinados e empossados, notório conhecimento jurídico. E que, inclusive, a função da doutrina, na verdade, não é dar soluções, mas explicar as soluções que o tribunal deu. Aquilo ali era uma coisa para, no mundo civilizado, o próprio tribunal bater nas costas dele, Eros Graus, e falar o seguinte: velho, se aposenta. Se aposenta ou nós vamos ter que ter aqui algum tipo de atitude disciplinar com relação ao seu comportamento. Se aposenta, ficou feio. Sabe? Sai. E não é pedir desculpa. Sai. Sai de cena. Porque ficou feio. Ficou esquisito. Ficou insustentável. Quer dizer, como é que você transforma a academia numa mera agência de relações públicas do tribunal? Isso é ridículo. Mas é o que virou. Infelizmente, diversos manuais se rebaixaram a esse nível, porque eles precisam dizer o que o tribunal pensa, porque o que o tribunal pensa é o que cai na prova do concurso, então é isso que o leitor quer para ele poder ser aprovado. Aí, gente, fica difícil, né? Aí realmente fica difícil. Mas é a resistência de fazer produção científica aqui. Né? É exatamente a gente bater nessa tecla e nadar contra essa corrente de mediocridade que assolou esse país. Felizmente. Tipo assim, quem mandou vocês virem para academia? Se fuderam. Vocês estão no mesmo barco. E é difícil? É cansativo. É cansativo. Tem horas que dá vontade de, sei lá, de usar estrategicamente, como diria Habermas, e ficar calado. E falar: vai. Porque é complicado mesmo. Enfim.
Pessoal, acho que é isso. Acho que a gente cumpriu o programa, a gente conseguiu fazer as reflexões que deveríamos. Acho que é isso aí. Queria mais uma vez agradecer a atenção de todos ao longo desse semestre. Espero muito que as nossas reflexões se transformem em algo produtivo, né, para as pesquisas de cada um de vocês. Me coloco à disposição, né, para... Obrigada, professor. Se pudesse relembrar o paper aí para a gente, Tá, as vamos lá. exigências do senhor. Vamos lá. Espera aí. O que é a questão, né? Bom, o paper de vocês ele vale 100 pontos pela... Ele tem que ter, no mínimo, 15 laudas, não tem máximo, no mínimo 15 laudas. Ele pode ser um capítulo da dissertação, enfim, isso é algo que você e seu orientador vão definir. Ele tem que ser sobre, então, uma temática que foi discutida dentro do nosso programa, né? Vocês têm que explorar a bibliografia que foi enviada naquela pasta digital, os cases, os textos, fiquem à vontade, ali, de acordo com o interesse de vocês. E eu só puxo a orelha de vocês para que vocês não utilizem manuais, né? Trabalhem com artigos científicos, trabalhem com livros específicos, mas o tal do manual, principalmente o manual didático para graduação, ele é simplificado, ele é uma redução, ele está cheio de problemas, de todos os autores, inclusive os meus manuais. Eles têm uma série de problemas, né? Eles não são para uma reflexão a nível de pós-graduação. Seriam essas as exigências, Sara? Aquela exigência dos 2 artigos da revista vai manter ou vai tirar mesmo? O senhor falou que talvez tiraria? Eu tirei, podemos tirar. Sim. Essa exigência, explico, ela estava ali para aumentar primeiro, o acesso e também o referenciamento da nossa revista. Uma vez que a instituição vai matar a revista, então não adianta a gente tentar fazer massagem cardíaca nela, não. Ela já está respirando por aparelhos, deixa. Mas quem quiser utilizar pode, né, professor? Fica à vontade, fica à vontade. Não, vocês não estão proibidos. Enfim, eu tenho um carinho muito grande com os textos que foram trazidos para essa revista. Tem muita coisa boa, tem muito autor extremamente interessante ali dentro, né? Acho que ajuda muito. Mas hoje, enfim, o futuro da revista, né, é incerto e possivelmente não adianta a gente querer estimular, porque ela não vai sobreviver à próxima quadrienal. Perfeito. O professor, o senhor pediu aí essa questão da não utilização de manuais, e de fato, né? Todos os outros professores também. Só que eu tenho assim, se o senhor falar, tudo bem, mas eu vou dar um exemplo. Eu tenho um livro do Aurí Lopes. E assim, ele não é um livro tão didático, ele é mais para o lado defensivo, né? Nós é uma questão mais para a prática defensiva. Nem o Aurí o senhor indica ou indica mesmo somente artigos? Olha, a pergunta é, será que o que tem no livro do Aurí não tem em artigos que o Aurí escreveu? Sim, sim. Eu vou... Entendeu? Sim. Eu tenho séria dificuldade de acreditar que alguma reflexão do Aurí não foi levada para algum artigo, um capítulo de livro. Está exclusivo naquele manual. Tá. Não, mas o Aurí, que escreve pra caralho. E bem, gosto dele. Escreve bem, sabe? Se você fizer uma pesquisa no Lattes dele, possivelmente você vai encontrar aquela reflexão em algum outro artigo. Tá. Até no Academia.edu. Vocês conhecem o Academia.edu? Até no Academia.edu do Aurí
Talvez você vai encontrar lá um monte de reflexão. Só em Perfeito, único caso. Se você disser assim, pô, mas não achei em lugar nenhum. Bom, então tá. Então tá. Não, perfeito, perfeito. Beleza? Dúvida, pessoal? Ah, pergunta. Qual que é o prazo que vocês têm para me mandar isso, hein? É 30 dias da data de hoje, não é isso? Isso. Falavam assim, 30 dias na data de hoje, mas a última notícia que Sinara nos deu é que todos deveriam ser entregues até dia 17 de julho. A última informação de Sinara foi disso. Todos os papers entregues até dia 17 de julho. Tá. Mas no programa era isso, né? 30 dias a partir da última aula. Pois é. É porque Então, eu acho que a Sinara está levando em conta a nossa última aula da matéria, que foi dia 17, né? Não sei. A gente Ela podia entrar em falou contato com ela para verificar isso, Pra porque foi a verificar, matéria né? de Daniel. Então foi dia 17 a última aula. Tá. A última aula do Daniel, né? O de Daniel foi. Pode ser. Uhum. Confiram, por favor. E aí depois peçam, por favor, para a Sinara me contar, para eu poder saber. Né? Mas eu confesso que eu até entenderia essa redução de prazo. Porque possivelmente agora, final de julho, início de agosto, eles vão cortar algumas cabeças no PPGD. Possivelmente os professores que estão com poucos orientandos, os professores que não vão dar disciplina no próximo semestre, eles já devam estar fazendo a rescisão contratual, inclusive acho que a minha. Inclusive a minha. Deve ser também por isso. Né? Deve ser o prazo do sindicato, da convenção coletiva de trabalho, para as rescisões estarem acontecendo, porque se eu receberia dia 17, eu conseguiria soltar nota até o dia 30. Se eu receber no dia 30 de julho, eu teria prazo para soltar só em agosto. E aí eles não conseguem me demitir. Ou então eles vão pôr outra pessoa para avaliar o paper de vocês. Já estou sendo muito sério. Mas a gente Professor, entrou em contato com ela. aproveitando essa informação do senhor a respeito dessa questão de encerramento do mestrado aqui, né? Eu até conversei pouco tempo atrás com o Farley e com o Sara, que isso, para a gente que chegou praticamente nessa última turma, foi um balde de água fria, né? Porque, para mim, eu posso falar por mim, particularmente, para mim, foi extremamente desmotivador. Aquela empolgação que você tinha para desenvolver uma pesquisa, isso e aquilo, você se empenhar mais, você se abdicar de muita coisa para fazer, e isso, pelo menos por mim, isso eu perdi muito, né? Essa empolgação toda. E da forma ainda como eles falaram, né? Eles marcaram a reunião com a gente e no dia falou assim: não, vai acabar, viu? Só tem vocês aí. Se eu te contar que eu recebi essa notícia, foi exatamente a reunião de professores, foi no dia do meu aniversário ainda. Eu falei, porra, que presente, obrigado. E isso foi extremamente frustrante para a gente, porque, querendo ou não, assim, por mais que a gente se programe e tudo mais, só que você tem a notícia de que o programa que você está fazendo seu mestrado vai ser encerrado, desmotiva muito. Com certeza. A todos, tá? Não são só vocês, não. A nós também. É triste. Eu gostava muito do PPGD. Mas, enfim, né, são situações que não cabem a nós. Sim. Então, paciência. Pessoal, foi um enorme prazer. Prazer foi nosso, professor. Realmente, professor. Ter a honra de ser aluno do senhor, para mim, já Foi muito bom mesmo, professor. Muito obrigada. Já consegui concluir mais uma etapa, né? Como você diz, venci, né? Pelo menos essa etapa aí. Já tinha lido um livro do senhor já, então tinha muito interesse em ter aula com o senhor. Fico feliz, então, moçada. Então é isso, pessoal. Uma ótima sexta-feira para vocês aí. Muito sucesso
na pesquisa de cada um. No que eu puder ajudar, vocês me procurem. Ok. Um abração. Obrigado. Abraço, a mais, todos. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.